Vila Nova de Cerveira é um concelho do distrito de Viana do Castelo, situado na margem esquerda do rio Minho. A origem do seu nome estará ligada à existência de muitos cervos na região, uma hipótese materializada na icónica escultura de José Rodrigues, que se ergue no topo do Monte do Crasto. A ocupação desta região remonta à pré-história, conforme confirmado pelos achados arqueológicos e pelas gravuras rupestres aqui existentes. Por aqui passaram também os romanos, que exploraram o ouro na mina do Coço do Monte Furado. Mas é durante a Idade Média que as terras de servaria assumem uma maior expressão territorial, com a construção do castelo para a defesa da fronteira natural criada pelo rio Minho. O rei Dom Dinis atribuiu-lhe Foral em 1321, nascendo assim a Vila Nova que subsiste até hoje. Percorrendo o pequeno, mas rico centro histórico da Vila Nova de Cerveira, podemos encontrar monumentos marcantes como o Solar dos Castros, na Praça da Liberdade. Construído no século XVIII, apresenta na fachada o brasão da família. Na fachada posterior, onde possui um jardim, apresenta 2 harmónicos pisos ladeados por torreões, sendo o inferior em arcada dupla e o superior em colunata. Também na Praça da Liberdade encontra-se a Igreja de São Cipriano, matriz de Vila Nova de Cerveira, que foi originalmente edificada durante o século XVI. Foi totalmente remodelada nos séculos XVIII e XIX. A sua fachada barroca apresenta um frontão contracurvado e um portal de lintel curvo definido por pilastras. O portal é coroado pelo brasão nacional e encimado por um janelão emoldurado com cornija contracurvada. O interior da igreja é composto por 3 naves divididas em 4 tramos. O batistério, situado à esquerda da entrada, está integrado num compartimento quadrangular com uma cobertura em abóbada de arestas. Na nave central da igreja existem 2 púlpitos confrontantes que estão adoçados a colunas, com balaústres em madeira e acesso por escadas em caracol. As naves laterais têm altares em talha polícroma e dourada. O arco triunfal tem uma sanefa em talha dourada, antecedendo a capela-mor, que é decorada com um lambril de azulejos estampilhados azuis e brancos. Atrás do altar-mor ainda existem os arrancos do que seria uma abóbada artesoada da igreja original. O retábulo-mor é em talha dourada e possui um sacrário envolvido por anjos e ladeado com painéis representando a visitação dos Reis Magos e uma cena do juízo final. Acima deste fica um trono suportando a Sagrada Eucaristia. Saindo da Igreja Matriz, continuamos na Praça da Liberdade para, alguns metros mais a norte, encontrarmos a Porta da Vila, que dá acesso ao castelo. Sobre a porta fica a Capela de Nossa Senhora da Ajuda, construída em 1650. Desconhece-se com precisão o século da construção primitiva deste castelo, sendo que era mencionado em documentos de 1229. Sabemos que foi melhorado e ampliado no século XIV durante o reinado de Dom Dinis. No interior do castelo erguem-se monumentos de interesse como a Igreja da Santa Casa da Misericórdia, cuja edificação remontará ao século XVI, a antiga Casa da Câmara e Cadeia e o Pelourinho. A Casa da Câmara remonta ao início do século XVI, quando Dom Manuel I atribuiu um novo foral à vila. Na fachada lateral pode ver-se o mais antigo escudo do concelho, com um brasão real, a cruz de Cristo e a esfera armilar sobre o dorso de um cervo. Sobre a porta principal existe um escudo barroco da época da remodelação do edifício no século XVIII, encimado pela coroa real. O Pelourinho, construído no século XVI em cantaria de granito, ergue-se sobre 4 degraus num fuste cilíndrico encimado pelas armas municipais e pelo escudo de Portugal com remate em pinha cônica. Possui 4 ferros de sujeição com decoração zoomórfica. O Castelo de Vila Nova de Cerveira, de feição gótica, tem uma planta oval com muralhas em aparelho de pedra coroadas por ameias e percorridas por adarve, sendo reforçado por 8 cubelos quadrangulares. Implanta-se sobre uma pequena elevação com 12 metros de altitude acima do nível do mar. Da torre de menagem existem somente vestígios. As 2 portas de entrada no castelo são ligadas entre si pela rua direita.
Durante a crise de 1383-1385, o alcaide deste castelo manteve-se leal a Castela. Em 1385, D. Nuno Álvares Pereira passou nesta vila numa peregrinação a Santiago de Compostela e a localidade submeteu-se pacificamente ao rei Dom João I. Em 1476, o rei Dom Afonso V decidiu recompensar os feitos de Dom Leonel de Lima nas campanhas no norte de África, atribuindo-lhe o título de primeiro Visconde de Vila Nova de Cerveira e a posse da vila. No século XVII, durante as guerras da Restauração, a vila foi envolvida por uma fortaleza abaluartada, apoiada pela Atalaia do Alto Dolorido e pelo Forte de Louvelho. Dessa época, na vila sobrevive parte do baluarte de Santa Cruz. Desde cedo, a vila expandiu-se para além da pequena área muralhada do castelo medieval, persistindo ainda um conjunto de pitorescos edifícios encostados às muralhas do castelo. Percorrendo a Rua de César Maldonado e a Rua Costa Pereira, circundando o castelo pela sua vertente sul e sudoeste, deparamo-nos com diversas casas em cantaria e alvenaria irregular, maioritariamente com 2 pisos. No final destas ruas, virado a oeste, fica o Largo de São Sebastião, com as suas casas geminadas em granito, decoradas com vasos de flores. Na esquina, um altar barroco que integra um conjunto de 7 oratórios com os passos da Via Sacra. Aqui fica a Capela de São Sebastião, edificação do século XVIII, e um cruzeiro de granito que, no topo, apresenta um capitel esférico com caneluras e uma cruz latina com a representação da Nossa Senhora de um lado e do Senhor na cruz no outro. Na atualidade, Vila Nova de Cerveira está dotada de uma dinâmica cultural pouco habitual para uma localidade da sua dimensão, organizando eventos de dimensão nacional como a Bienal de Arte de Cerveira, que aqui ocorre desde 1978. Muito obrigado por ter vindo conosco à descoberta de Portugal. Se gostou do vídeo, por favor clique em gosto e subscreva o canal para acompanhar as nossas novidades.